Voltando aqui para o comentário, reverendo, de maneira mais específica, o senhor, ao descrever essa questão dos vacilos de Abraão, descreveu um pouco da história e falou dois pontos que eu quero trazer perguntas aqui. Um é sobre a terra, o outro é sobre o próprio Ismael. Mas indo mais para a ordem, por que Canaã, né, tem esse papel de uma terra prometida, ou por que teria que ter uma terra prometida, a importância da terra? O senhor tem um capítulo aqui em que o senhor vai abordar exatamente esse tema, que é o capítulo 4 do seu livro, falando sobre o Gênesis 13, do 14 ao 18. O que a gente pode dizer sobre isso? Olha, a princípio era necessário que, dentro do seu plano de redenção, que a gente chama da história da redenção, ou Heilsgeschichte, né, que é o nome que os alemães deram, liberais, mas depois o nome pegou, até os conservadores usam, né? História da salvação é o registro dos atos salvadores de Deus na história humana, com o objetivo de executar e levar a cabo seu plano eterno concebido antes da fundação do mundo, de ter um povo para ele. Então, era importante que, a princípio, o Messias ele viesse de um povo que fosse um povo a quem Deus tivesse revelado a sua vontade e o seu querer e as promessas. Ele primeiro chama Abraão e depois dos descendentes de Abraão, ele toma para si como um povo a quem ele vai dar uma terra. Então, uma terra era importante exatamente porque o Messias teria de vir de algum lugar. Ele teria que ser alguém. Ele era um descendente de quem? Ele era de que povo? Qual era a raça dele? Então, era importante. Tudo aponta para Cristo. A terra era importante num primeiro momento, como sendo o local da realização das promessas de Deus, o local onde o povo de Deus haveria de viver em comunidade, como espécie de sociedade alternativa para as nações ao redor. Todas as nações ao redor tinham suas terras e eles nessas terras adoravam seus deuses, mas ali era o local onde Deus haveria de se revelar. É a terra que mana leite e mel, e ela, num certo sentido, ela funciona, agora já entrando teologicamente, ela funciona na Bíblia como um tipo do descanso e da Canaã celestial que aguarda o povo de Deus. É o local da peregrinação, mas é o local da posse, é o local da morada, é o local da bênção, é o local desejado pelo povo de Deus do Antigo Testamento. Ser expulso da terra era o pior castigo que poderia haver para a nação de Israel, como de fato aconteceu, né? Depois eles voltaram, mas era uma figura do novo céu e da nova terra. Os profetas, quando falam da etapa final do plano da redenção, que é exatamente o novo céu e a nova terra, onde habitam a justiça, eles falam em termos da terra de Canaã. Então, quando eles falam, Isaías, por exemplo, quando fala lá do novo céu e da nova terra, ele fala lá do cordeiro e do leão e do lobo vivendo juntos, uma terra que produz em abundância, que traz prosperidade, os velhos viverão muitos anos. Ele está pegando Canaã e transpondo profeticamente para o futuro. Como profeta, ele só podia falar em termos daquilo que ele conhecia, ele descreve o novo céu e nova terra em termos de Canaã, que é o que ele conhecia. Então, a terra funciona, em primeiro lugar, como sendo o local necessário do povo de Deus, de onde viria a linhagem prometida ao Messias, e, em segundo lugar, pensando agora da perspectiva do Novo Testamento, funciona como sendo um protótipo, exemplo, tipo, ilustração, figura, sombra do novo céu e da nova terra que Cristo vai trazer por ocasião da sua vinda, quando ele vai julgar o mundo, castigar os ímpios e recompensar o seu povo. Então a terra tem uma função, ela tinha, não é? Tinha uma função importante, tem ainda uma função importante. Eu digo tinha porque eu creio que depois Sim. da rejeição dos judeus de Cristo Jesus, Israel étnico, como nação, como povo, como raça, terminou a sua participação na história da redenção. Não há mais nada, não creio que haja mais nada relacionado com Israel que venha, que falte Deus cumprir. A não ser talvez por amor a Abraão, se a gente interpretar Romanos 9 e Romanos 11 dessa forma, a conversão
dos judeus no final dos tempos. Eu, por Uhum. exemplo, tenho a expectativa de uma conversão em massa dos judeus Sim, próximo da vinda do Senhor Jesus Cristo. Essa esperança não é só minha, mas era de sim, muitos puritanos que, inclusive, incluíam uma oração pela conversão de Israel na liturgia de suas igrejas. sim. Mas quando o judeu se converte, ele vira igreja, ele vira Uhum. cristão, na é verdade. Ele Uhum. não deve continuar com aquelas práticas que eram pertinentes ao tempo em que eles moravam na terra, as leis cerimoniais, as leis civis. Né? O povo de Deus hoje não está mais localizado geograficamente em nenhum lugar, mas é um povo espiritual. E isso, inclusive, nos ajuda a entender a história de Israel durante o decorrer dos acontecimentos da humanidade, inclusive até essa guerra, né, que está acontecendo aí, Sim. e que com Uhum. certeza tem despertado a atenção do mundo todo. Tem muita gente que olha para essa guerra e diz assim: é É. o fim, é tudo Uhum. mais. Esquece que Jesus disse que vocês ouvirão Uhum. falar de guerras e rumores de guerras, mas não se assustem, porque ainda não é o fim. É Sim. necessário que essas guerras aconteçam. Por quê? Para mostrar nossa fraqueza, a corrupção da raça humana, que a gente não consegue paz, e preparar o caminho para a vinda do Rei da Paz, novo céu e nova terra, onde habita a justiça.